Então, boa tarde, né? Meu nome é Patrícia, eu integro o projeto de multimorbidade e saúde mental. E a minha ideia nessa apresentação é trazer uma breve conversa do porquê, né? De qual a vantagem e qual o motivo que a gente está utilizando o uso de modelagens de equações estruturais nesse projeto que lida com um tema tão complexo quanto saúde mental. E aí eu queria trazer bem rapidamente alguns dados recentes da OMS que mostram que globalmente as taxas de suicídio, que é um desfecho de saúde mental, eles vêm diminuindo no mundo. Em contrapartida, nas Américas, de 2010 para 2009, a gente vê um aumento de 17%. E como pesquisadora, dentro da área de epidemiologia e brasileira, esse dado ele nos chama atenção. Pensando ainda que olhar para o Brasil é olhar para um país diverso, com desigualdades sociais importantes que impactam diretamente a saúde mental. Um exemplo bem rápido disso, ele pode ser visto no resultado da pesquisa feita aqui pelo SIDAX, pelos pesquisadores do projeto de pesquisa que eu estou integrando. E eles mostraram que houve uma redução de 56% no risco de suicídio nos beneficiários, em relação aos beneficiários também em situação econômica, né, de vulnerabilidade. Então, mas o que é que isso tudo tem a ver com a equação estrutural, né? Com modelagem por equação estrutural? Partindo da ideia dessa contextualização que mostra que o suicídio é um problema crescente no Brasil, nos países da América, que os programas sociais, eles parecem ter um impacto protetivo, a gente parte para a pergunta, dentro desse projeto do SIDAX que eu faço parte, quais os mecanismos pelos quais o programa Bolsa Família reduz o suicídio em indivíduos participantes da coorte de 100 milhões? E essa é uma pergunta que ela pode nos dar um direcionamento importante para o planejamento e acompanhamento de políticas públicas. E é aqui que a modelagem por equações estruturais ela entra. Assim, como a gente chama esse tipo de técnica, ela é uma análise estatística, é um tipo de modelagem que usa técnicas de regressão e análise fatorial. E uma grande vantagem dessa técnica é estabelecer a relação entre diversas variáveis, além de estimar o erro de mensuração, que é o erro associado a medições das variáveis. Quando a gente lida com uma base de dados como a do SIDAX, isso parece ser um fator bem importante. E aí eu queria trazer esse pesquisador aqui. Esse cara é o C.L. Wright, e ele começou a desenvolver análise de trajetórias para entender fenômenos complexos. Esse era um dos questionamentos dele. E ele criou um artefato que a gente tem utilizado na SAN e que é super importante quando a gente lida com fenômenos com desfechos que tem várias variáveis envolvidas, como desfechos de saúde mental. Ele construiu os diagramas de caminho e mostrou como a gente estimar efeitos diretos e indiretos dentro de um modelo. E, bom, trazendo isso para a nossa temática, a gente pode, por exemplo, estimar, além do efeito direto do Bolsa Família, como a gente já tem algumas evidências, se outros fatores, eles podem exercer um efeito, o Bolsa Família pode exercer um efeito direto via outros fatores de mediação. Isso aqui é um exemplo bem simples, levando o que a modelagem de equação estrutural ela pode fazer. Então, voltando para a nossa pergunta inicial, a gente pode dizer que assim, é um bom método, porque ela nos permite estimar a relação entre diversas variáveis, é um método acessível e estima os erros de mensuração, que quando a gente lida com uma base de dados como a do SIDAC, né, como a do SIDAX, como o Big Data, com dados que não foram planejados, isso parece ser um fator extra bastante importante. A gente ainda está testando, aplicando e retestando a SEM, e claro, não só de flores são feitos os nossos caminhos, a gente tem encontrado alguns desafios, como, por exemplo, lidar com a base de dados que não foi originalmente feita para propósito científico, mas apesar desses desafios que fazem parte da ciência, assim, ela tem se mostrado um caminho viável, ainda pouco desbravado dentro da Big Data, né, dessas grandes bases de dados, mas como a ciência é uma jornada de descoberta, a gente ainda está trilhando os caminhos para desvendar a relação entre Bolsa Família, os mecanismos que estão relacionados ao Bolsa Família e os desfechos de saúde mental. Então, rapidamente, isso era o que eu queria trazer dentro dessa conversa, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada.